Olá, bom dia. Aliás, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo que eu estou gravando para você, mas agora é cedinho, 5h30 da manhã, aqui no Brasil, onde eu vim passar uns dias de férias. E chegou o dia que eu queria gravar um vídeo muito especial na nossa série de estudos sobre o tabernáculo. Antes de eu mergulhar nesse conteúdo de hoje, eu gostaria de convidar você a visitar o meu canal, conhecer os vídeos que eu posto ali. Esse canal ele é específico e dedicado a louvor e adoração, mas principalmente ao estudo desse assunto. Muito se fala sobre louvor e adoração, mas pouco se ensina o que isso significa. Tem um galo cantando aqui perto, que eu não convidei ele para o vídeo não, mas ele faz parte do vídeo. A criação de Deus é maravilhosa. E, nossa, tem tanta coisa que eu queria falar hoje. Mas você vai ouvir ele cantando aí no fundo. Mas Deus me deu um insight aqui do que falar sobre esse galo aí. Então, segue firme aí comigo. Tô me recuperando de uma gripe que eu peguei aqui. Mas se você ainda não segue o canal, eu quero convidar você aí a se inscrever, a deixar sempre seu comentário. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não estão conectadas no canal, mas eu quero te convidar a se inscrever, a ser alguém que realmente participe dessa jornada, né? E seja alguém que compartilhe esses vídeos, sabe? Hoje eu não sou um profundo conhecedor de algoritmo do Google ou do YouTube, mas eu sei que o compartilhar desses vídeos fazem com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas pelo vídeo de hoje e pelos outros vídeos, obviamente. E eu quero dizer o seguinte: esse vídeo de hoje deveria ser assistido principalmente por quem está envolvido com louvor e adoração na igreja. Não que as outras pessoas não devam assistir, mas esse vídeo eu vou falar coisas muito pertinentes à alma daqueles que têm em si o desejo da música, de composição, de tocar, cantar, que é uma área muito linda do reino de Deus, mas também muito perigosa, né? Porque o primeiro a ser expulso do céu foi um grande músico, um líder de louvor e adoração. Aliás, eu tenho um vídeo sobre a queda de Lúcifer. Você pode pesquisar aí no meu canal, Queda de Lúcifer, que é um vídeo muito profundo e revelador sobre quem ele era e como ele exercia o seu ministério. E eu vou fazer outros vídeos depois, mas hoje eu quero focar especificamente nessa área do tabernáculo, no capítulo 31 do livro de Êxodo, 31, de 1 a 11. O contexto desse momento aqui, Deus já tinha dado a Moisés quase tudo sobre o tabernáculo. E ele, aqui a gente está chegando no final, né, do tabernáculo. Não tem mais nenhum objeto que faltava Deus entregar para Moisés. O que faltava Deus entregar para Moisés era quem construiria esse tabernáculo. E é assim que esse trecho de Êxodo começa. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro,
em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em talhadeira de madeira, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de lavores. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e a seus filhos para administrarem o sacerdócio, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão, olha esse detalhe, eles farão tudo conforme tenho ordenado. E eu li rapidamente esse trecho, mas eu vou passando por ele, porque é muito interessante a forma como essa palavra veio, Deus revelou ao meu coração, vamos assim dizer, porque, tecnicamente falando, é um trecho que, ok, eu chamei o fulano de tal, eu dei a ele um espírito de sabedoria para construir, ele vai construir isso, 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 faz como eu te mandei, ok? Tá? Esse é o trato. Mas a questão é que, anos atrás, eu estava me aventurando, né? Você que está conhecendo meu canal através desse vídeo não sabe talvez, mas eu também sou músico, ministro de louvor e adoração, componho música, escrevo, canto, gravo, produzo, né? E há muitos anos atrás, quando eu estava gravando aí o meu primeiro álbum, né? O Senhor falou muito forte comigo sobre fama. E quando eu estava naquele processo de gravação e tal, o Senhor veio para mim e falou: olha, Márcio, eu quero que você estude sobre fama. Vai estudar sobre fama na Bíblia. Eu no fundo acho que sabia o que Deus queria, né, falar. E eu fui estudar sobre a tal da fama. Eu li a Bíblia de ponta a ponta, estudando sobre fama, né? Josué, Moisés, Antigo Testamento, né? Os grandes patriarcas, né? E fui estudando que fama, aí chegou Davi, Salomão, que tinha fama que espalhou-se, né, na terra por causa da riqueza, e depois Jesus, a fama de Jesus também se espalhava, tal. Mas eu não estava entendendo, né, o que Deus queria. Eu falei, Senhor, eu acho que eu li tudo que eu sabia, tudo que minha mente conseguia conceber. E o Senhor falou, mas falta um. Eu falei, quem, Senhor? Bezalel. Você não conhece Bezalel? Eu falei, já ouvi dizer, quem é o camarada, né? E aí eu voltei esse trecho e me lembrei de um pastor que falou uma coisa fantástica para mim. Ele falou o seguinte: Bezalel, esse cara que a gente acabou de ler, veja que no versículo 3, Deus está falando para Moisés. Gente, isso é muito importante. Não é Moisés que está falando, tá? É Deus quem está falando. Eu o enchi do Espírito de Deus e habilidade, inteligência de conhecimento em todo o artifício para inventar obras artísticas. Ou seja, o primeiro dom dado a um servo de Deus foi o dom artístico, de inventar obras artísticas. E esse é, no momento do tabernáculo, o único local
no todo estudo do tabernáculo, aonde louvor e adoração vem junto pela primeira vez. Porque vem a descendência de Bezalel, que ele fala que ele era da tribo de Judá, e a tribo de Judá significa louvor. A gente já estudou isso anteriormente. E Deus traz aquele homem com aquela bagagem da tribo de Judá para dentro do contexto da adoração, para a construção de todos os objetos do tabernáculo. Muito bem. E aí eu li a vida de Bezalel e confesso para você que eu li, reli. Tem aqui no capítulo 35, mais à frente, é interessante que Moisés agora que está falando, né? Ele está falando, olha, então disse Moisés aos filhos de Israel, fala no 35, verso 30, o Senhor chamou por nome a Bezalel, mas aqui no 31 disse, fala, a Bíblia escreve assim, vê, eu chamei pelo nome Bezalel. Então, Deus, naquela multidão, escolheu Bezalel. E interessante você pensar, esse momento do livro do Êxodo, faz uns 2 anos que eles tinham saído do 2 anos não, menos do que isso. Êxodo 24, acho que é Êxodo 20, a gente fala, a Bíblia diz, qual a data, peraí que eu quero achar agora direitinho para não falar bobagem. No terceiro mês, aí ó, no terceiro mês da saída dos filhos da terra do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, é isso aí. Então, fazia muito pouco tempo que eles tinham saído do Egito, né? E eu fiquei pensando, pô, tudo bem, Bezalel ele aparece, ele constrói a Arca da Aliança, ele constrói o tabernáculo e desaparece da Bíblia, né? Eu fiquei perguntando, Senhor, mas por quê, né? Por que Bezalel é um cara que é importante para o estudo da fama? E dentro do contexto da palavra que Deus tinha me dado, obviamente, fama tinha a ver com fama na música, né, cara? Fama no ministério de louvor e adoração, que era o que eu estava fazendo. No fundo, era o que eu queria fazer, era viajar, né, cantar para as multidões. Eu queria ministrar louvor, né, que é uma coisa, é um sentimento humano, né? Mas o que eu achei incrível na história de Bezalel era justamente o fato de Deus me chamar para ler sobre Bezalel, sobre fama, de um cara que aparece na Bíblia 2, 3 vezes e desaparece. Você nunca mais ouve falar de tal de Bezalel na Bíblia inteira. Ele aparece nesse trecho do Êxodo e acabou. O cara morre no deserto e acabou a história do cara. E eu ficava, Senhor, mas por quê? Por que o Senhor permitiu isso, né? E voltando àquela palavra que aquele pastor um dia trouxe e falou para mim, foi o primeiro cara que Deus encheu do Espírito, ou seja, o primeiro dom espiritual concedido ao homem foi o dom da arte, de construir os objetos do tabernáculo. E eu comecei a pensar quão incrível deveria ser para alguém trabalhar naquele objeto. E ele tocava a madeira, ele tocava o entalhe. Se você for e pegar qualquer tipo de ilustração da Arca da Aliança, interessante que até outro dia eu estava vendo uma matéria do templo, da reconstrução do templo em Jerusalém, que os judeus lá refizeram a Arca da Aliança e tal, e ela é toda cheia de detalhe. Então eu estou falando de alguém que vivia no Egito, que conhecia a arquitetura do Egito, que conhecia a arte egípcia, que conhecia os hieroglifos, que conhecia a grandiosidade. E agora Deus deu a ele um espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus encheu o cara. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então, o artista,
ele era cheio do Espírito de Deus e ele trabalhava exatamente, fazendo exatamente como Deus tinha determinado. Muito embora foi dado a ele a liberdade de inventar obras artísticas, mas ele estava fazendo a invenção dele dentro de uma esfera completamente controlada e determinada pela vontade de Deus, pela direção de Deus e dada sobre alguém acima dele que passou visão para ele. E todos esses atributos, né, eles são muito importantes para quando a gente vai estudando sobre fama, sobre o louvor e adoração e o artista, né? E eu perguntei, Senhor, mas por que a vida de Bezalel é tão significativa, né? E eu quero que você acompanhe no livro de Êxodo, no capítulo 31, que Deus foi tão específico que o primeiro objeto que Deus deu a ele, se você observar como Deus detalha a Moisés, ele discorre na mesma ordem que todo o livro do Êxodo, na parte do tabernáculo, ele está sendo revelado, ou seja, da Arca da Aliança para fora, né, do Santo dos Santos. Então ele fala da arca, ele fala dos utensílios que serviam aqui dentro do lugar santo. E aqui, isso é maravilhoso demais para mim. Quando eu entendi isso, e eu perguntava, Senhor, mas com toda a minha intelectualidade, né, com tudo aquilo que o Senhor me deu, eu não consigo entender por que o Senhor acha que esse cara aqui é importante, porque fama é algo que você imediatamente associa com popularidade, né? Fama é algo que você imediatamente associa com grana, com ou supostamente grana, né? Ou posição, né, social, ou acesso, né? Fama te traz acesso. Mas sob o ponto de vista de Deus, né? Não é isso não, cara. Do ponto de vista de Deus, o que Deus está ensinando na vida de Bezalel aqui não é isso não. E eu perguntei, Senhor, mas vem cá, vamos conversar aqui. Eu não entendo o que o Senhor quer dizer. Eu confesso que eu não entendo. E o Senhor começou a falar no meu coração, Márcio, o que significa um nome Bezalel? E eu fui procurar naquele Strong's Number, que é quando você clica lá no nome do cidadão na Bíblia, na King James, com Strong's Number, apareceu ali. É aquele que vive à sombra de Deus. E quando ele falou isso, aquele que vive à sombra de Deus, eu fiquei maravilhado, né? E era o que ele fazia. Ele construía a Arca da Aliança. Viver à sombra de alguém é viver no ostracismo. É viver absolutamente no desconhecido. A sombra é um lugar escuro. A sombra é um lugar que muitas vezes as pessoas têm medo, né, de sombra. A sombra é um lugar que dá a conotação de que você não é conhecido. E no contexto de Bezalel isso é ainda mais poderoso ainda, porque ele vivia à sombra de Deus. Viver à sombra de Deus, gente, é algo tão tremendo, porque é ali que Deus revela a Bezalel os detalhes da Arca da Aliança que só Bezalel viu, cara. Deus junto com Bezalel, porque o Espírito de Deus estava dentro de Bezalel, inspirando Bezalel, guiava Bezalel em todo momento que ele construía cada utensílio. Eu perguntei, Senhor, ainda isso é tão profundo para mim que eu não consigo te entender, né? E o Senhor foi falando, Márcio, o que traz a glória
do Pai, a glória de Deus na terra, não é o artista, é o produto da arte que ele inventa, sobre a minha direção, sob a minha inspiração, dentro de um contexto da adoração. E eu confesso para você que naquele momento eu me quebrantei diante do Senhor e eu olhava para o meu coração, né? Um coração que estava determinado em cantar para as multidões, um coração que estava determinado a espalhar a mensagem de Cristo através da música para as massas. E era um desejo, como posso dizer, saudável sob o ponto de vista humano, né? Mas, irmãos, não era o que Deus queria de mim. E Deus continuou falando: Márcio, você é meu Bezalel. Eu quero que você viva a minha sombra, porque ali eu vou revelar para você os detalhes da minha glória. Bezalel não sabia, mas ele estava construindo um objeto. Dentre todos aqueles que eles estavam construindo, obviamente, ele estava construindo um objeto que durante 1500 anos para mais seria o principal símbolo da glória de Deus no meio do seu povo, né? Seria o principal aspecto e perspectiva de que Deus estava com o seu povo. No entanto, Bezalel não viu isso. Deus deu a Bezalel a bênção dele ver um pouco disso, porque ele caminhou 40 anos ali com aquela Arca da Aliança, junto com o tabernáculo, no deserto, né? Vendo a glória de Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança. Mas Bezalel morreu, cara, no deserto. Então ele não viu toda a grandeza de sua obra, né? Tudo aquilo que Deus fez com a sua obra. E talvez você nem se lembrasse, ou talvez você nem conhecesse o nome desse cara, mas você sabe o que é a Arca da Aliança. E você sabe o que a arca representa, que é a glória de Deus. E hoje em dia, vamos desempacotar esse conceito. Hoje em dia você vê quantos e quantos buscam a fama, né? Como um dia eu tentei buscar e Deus me tirou daquilo. Graças a Deus por isso. Quantos jogam a sua vida num sonho que Deus nunca sonhou, ou vão buscar em um ministério, num suposto ministério, um chamado de Deus. Todo artista que chama para si a responsabilidade da glória de Deus está errado. Biblicamente falando, está escrito: não é você, artista, que traz a glória de Deus, é o resultado da sua arte, que Deus te capacitou a inventar. Então, se você ousar a chegar na frente do povo de Deus com um coração, e lá no teu coração, no profundo do teu coração, você achar que você é bom pra caramba, deixa eu te lembrar, você precisa ler Ezequiel capítulo 28. Já leu o trecho de Lucas, quando Jesus fala que viu Satanás como um raio cair do céu. Tem que ficar muito esperto, cara, porque esse lugar onde Bezalel trabalhava era muito perigoso, cara. O sumo sacerdote entrava ali e morria se ele não tivesse santificado ao Senhor. Então, o altar do Senhor é o lugar mais próximo da glória de Deus. Se você for ver lá dá uma olhadinha aí nos meus vídeos sobre o altar, no tabernáculo, o altar no templo,
o altar do incenso, o altar do sacrifício, eram os lugares mais próximos da glória de Deus. E o altar do incenso é o mais próximo da Arca da Aliança. Esse homem estava trabalhando ali, cara. E Deus me deu um insight muito fantástico sobre a glória de Deus, porque de Êxodo 31 para frente, né, fala do final. Não tem mais nada sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo já foi dado, agora é construir. Então passa daquele momento de instrução. Moisés desce do templo, tem aquele negócio, desce do templo não, desce do Sinai, tem aquela confusão lá do bezerro de ouro e tal. Depois Moisés sobe de novo, pega as tábuas, aí desce. E aí, no capítulo 36, é a descrição da construção efetivamente do tabernáculo. E no capítulo 40, não só é a entrega do tabernáculo a Moisés, a inspeção do tabernáculo. Eu acho fantástico esse trecho, quando o tabernáculo ele é finalmente erguido pela primeira vez, né? E então Moisés vai ungindo o tabernáculo inteiro, todas as peças ali e tal. Aí a glória do Senhor, fala lá no versículo 34, verso 40, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mas nota que nesse momento onde a glória de Deus vem, onde a glória de Deus se levanta na frente do povo inteiro, onde Deus na sua majestade está representado naqueles objetos tão simples, mas construídos com tanto esmero por aquele homem e seus assistentes, assistentes porque ele também tinha a unção de ensinar, né? Bezalel estava ali. Bezalel está nesse trecho aqui, mas ele é um espectador. Ele não é o cara que está fazendo tudo. Lembra que ele entregou para Moisés, e Moisés, como líder do povo, ele foi lá e santificou. Então vieram os sacerdotes, e na forma como o ofício que Deus estabeleceu foi feito, o sacrifício. Gente, entenda que Bezalel, o artista, estava de lado. Bezalel devia estar ali, olhando aquilo tudo, observando, talvez ajudando na montagem. Ó, fulano, monta assim, monta assado. Mas quando a glória de Deus veio, eu imagino aquele homem olhando aquilo tudo e as lágrimas escorrendo pela sua face, contemplando aquela majestade de Deus. E eu imagino Moisés olhando para ele, sorrindo, né? Eu imagino Arão olhando para Moisés, e pela primeira vez eles veem aquela cena, porque Deus descera mais perto. Deus desceu do monte, Deus desceu daquela grandeza que ficava sobre o monte para estar perto do seu povo. E aquela sensação da glória de Deus chegando, ali estava calado o louvor e a adoração. E o louvor na tribo de Judá, e a adoração, que era a unção para construir obras, calados na glória de Deus, perante a glória de Deus. Então, meu irmão, você que é artista, você que tem um ministério de louvor e adoração, você que tem um sonho de louvor e adoração, questione-se profundamente o teu modelo de negócio. É isso mesmo que eu quero te dizer. Questione se o teu cálculo não está baseado no número de shows que você faz. Igreja, presta atenção se você não alimenta isso no coração desses adoradores. Pastores, fiquem muito espertos, porque Deus está vendo se você está trazendo artista para encher a igreja. O que enche a igreja não é o artista. O que enche a igreja é a glória de Deus sobre a igreja. Quando essa constrói o seu tabernáculo,
tabernáculo da presença de Deus, exatamente como Ele revela. Você pode inventar coisas dentro de um parâmetro dado na palavra. E sabe, foram anos e anos de profunda solidão vivendo à sombra de Deus. Mas foram os anos da minha vida e continuam sendo esses anos mais preciosos e mais poderosos, conhecendo cada detalhe das Escrituras. Esse é o meu chamado. Eu fui chamado pelo Senhor para ser um Bezalel. Eu construo e invento as músicas que eu canto, produzo, gravo, coloco aí no YouTube, nas plataformas digitais. E eu falo, Senhor, sopra. Sopra para que essa canção chegue na vida das pessoas. E é muito lindo ler o testemunho, né? Receber os testemunhos. E é essa como eu vejo a glória de Deus, de longe, calado, e muitas vezes com as lágrimas nos olhos, né? Pela obra que Deus realiza. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu não estou fazendo esse canal de YouTube porque eu quero a glória de Deus sendo derramada e ser um sinônimo da glória de Deus. Nada disso, cara. Eu estou fazendo esse canal no YouTube porque Deus me chamou, assim como Bezalel, a ensinar, a compartilhar o que eu aprendi. Porque tem muita gente que quer participar de louvor e adoração, mas não tem ensino. E tem muito pastor com coração genuíno diante do Senhor, que quer ver a sua equipe de louvor para cima, que quer ver a música bombando, que quer ver, sabe, a igreja sendo cheia de Deus, mas não existe o verdadeiro fogo do trono de Deus sem isso. Ministério de louvor que conhece muito de música, que conhece muito sobre os grandes nomes e o que eles estão fazendo, e se esquecem disso, estão fadados a serem ministérios vazios ao longo da sua jornada. Sabe por quê? Porque o que enche o templo é a verdadeira glória de Deus. Então, se o teu coraçãozinho um dia buscava fama, como eu busquei, tá? E eu confesso ao Senhor. E lendo outro dia, ontem à noite, eu estava aqui olhando esse visual incrível. Eu estava lendo Salmos 119, versículo 71. E é um versículo muito curioso que Davi fala ao Senhor ali, né? Ele fala assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. E olha só, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me todos os teus decretos. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, de todo o coração guardo os teus preceitos. E aí no 71 ele chega: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. Entendeu aí, o adorador? Entendeu aí, o artista? Que o adorador verdadeiro do Senhor, ele não está preocupado com as milhares de moedas de ouro e de prata. Eles estão preocupados em saber que a preciosa lei do Senhor não só está na sua boca, mas também no seu coração. E todo adorador, cara, o Senhor vai afligir. Agora eu não estou falando só de cantor não, tá?
Você canta no banheiro, você canta louvando ao Senhor, você é adorador, tá? Ou adoração, tô querendo linkar aqui com quem canta, mas adoração não é só isso, né? Não é só música. Lembra que eu falei, essa é a primeira vez, esse trecho de Êxodo 31 ali, é a primeira vez que louvor e adoração vem junto, e não tem música. Tem conduta, tem vida, tem silêncio, né? Ali no Santo dos Santos, fazendo a Arca da Aliança. Eu tava pensando aqui, eu tô aqui nesse lugar, ouvindo os pássaros cantar, eu tô vendo as nuvens descer ali sobre as montanhas, tô vendo esse mar incrível, onde tem milhares de peixes nadando, mas eu não vejo. Tudo isso aqui tá dando glória a Deus, tudo isso aqui revela a glória de Deus. Olha a filmagem que eu fiz ontem. Ontem à noite. Isso é a expressão genuína de Salmos 19:1, que fala: a terra, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos. A criação declarando pela sua natureza, pela sua simples fatos de existir, eles declaram a glória de Deus. Essa é a mensagem de Bezalel. A existência de Bezalel, que foi cheio do Espírito de Deus, foi para glorificar a Deus com a obra das suas mãos. Que Deus possa falar ao seu coração com essa mensagem. Que Deus possa transformar a tua história. Um adorador que vive com o seu coração à sombra do Senhor, a sua obra permanece. Quer ver um exemplo? Johann Sebastian Bach, ele compôs as grandes cantatas, as grandes obras clássicas, uma delas sendo Jesus, a Alegria dos Homens, lembra? E ele morreu, cara. A obra dele morreu com ele. Até que Mendelssohn achou um baú cheio de partitura. E ele começou a ler aquelas partituras e ele viu a grandeza daquela obra. E aquilo foi disseminando, né? Bach tem uma obra chamada Paixão segundo São Mateus. Ele fez dos 4 evangelhos. Essa obra ela é de versículo a versículo. Desde da última ceia até ali a crucificação, Bach vai narrando. Eu assisti essa obra uma vez e realmente é muito linda, muito linda. Mas morreu, acabou. Será? Não, cara. Deus recuperou a obra dele através de Mendelssohn. Deus trouxe a existência, Deus disseminou. Bah, eu tenho certeza, ele era contratado pela igreja para fazer as cantatas dele, então a cada domingo tinha uma cantata nova. O cara era uma máquina para compor. E é tão maravilhoso que Deus utiliza uma das suas obras hoje naquilo que Deus considera ser a coisa mais importante no relacionamento humano, que é o casamento entre um homem e uma mulher, né? Você vai em quantos casamentos que você já foi que é tocado lá Jesus, a Alegria dos Homens, lembra? Entendeu? Então, esse foi Bach que escreveu. Esse princípio da multiplicação também a gente vê naquele menino que estava lá na Galileia, naquele dia onde tinha uma multidão no monte, tinha um carinha lá falando para aquela multidão. Aquele menino estava talvez trazendo aqueles peixes e pães para sua casa, para comer naquele dia. E ele passou por ali e ele talvez deve ter parado para ouvir o que Jesus falava àquela multidão. E ele viu que os seus discípulos estavam à procura do que comer e ele entregou: olha, eu tenho isso aqui. E ele entregou na mão dos discípulos, o discípulo foi até o mestre consagrou e entregou ao Senhor e a multidão foi alimentada.
menino fez, cara? Aquele menino foi lá e pescou a coisa que Deus deu, não foi? Ele, qual o nome dele? Nota que a Bíblia não deu o nome dele, sabe por quê? Porque aquele menino sou eu também, que eu vou lá e mergulho aqui nessa palavra e pesco daqui as mensagens pelas quais eu vou cantar, as mensagens pela qual eu vou botar no violão, sentado lá no silêncio do meu quarto, na sombra de Deus, e depois eu gravo, depois eu coloco nas mãos do mestre, o meu Senhor, dedico, consagro ao Senhor e falo, Senhor, agora sopra e multiplica para que a multidão seja alimentada. Esse é o coração de Bezalel. Bezalel não estava procurando a glória do povo, tinham 2 milhões de pessoas ali vendo a glória de Deus descendo do tabernáculo. Bezalel devia estar num cantinho lá observando, Senhor, obrigado pela oportunidade de trabalhar nesse momento da história. Já parou para pensar sobre isso? E a nossa sociedade hoje era tão fugaz, ela é tão consumista, né? Que até as músicas que a gente canta são consumidas de uma maneira que ano passado você já não lembra qual foram as músicas que você cantou. Você não lembra qual foram as letras que você cantou, mas pensa nos hinos, os hinos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Eu cantava essa música, eu tinha 7 anos de idade na igreja, cara. Onde foram parar os hinos? Onde foram parar as grandes letras que vão entalhando no seu coração, sabe? Assim como Bezalel fazia. É tua responsabilidade, compositor e compositora, de você criar a obra para Deus ir entalhando o coração das pessoas, modificando o coração das pessoas, transformando. É isso que eu oro a Deus, Senhor, não permita que nunca uma canção saia dos meus lábios que não toque o coração das pessoas, mas em primeiro lugar tem que tocar a mim, porque se não falar comigo eu não canto, não toco, não produzo, ponto final. Meu compromisso não é com as massas, meu compromisso é com Deus, Criador do céu e universo. E se Ele quiser multiplicar minhas canções, se Ele quiser que 3 pessoas se salvem, não importa para mim. Importa eu chegar na presença dEle um dia e eu ter o que responder a Ele, do que eu fiz com o que Ele me deu. Né? Isso é que me importa. E é isso que eu queria trazer para o dia de hoje. Essa mensagem para que Deus fale aos corações dos adoradores aí, mundo afora, né? Deus fale aos corações daqueles que estão à frente, daqueles que estão sozinhos no quarto, se preparando para um grupo de oração de 10 pessoas numa casa. Não importa, a sua audiência é uma só. É Deus sentado no trono. Quantas pessoas vão estar ao seu lado, não importa. Agora eu vou trazer uma mensagem para você, cantor, evangélico, que canta aí para as massas, tem grandes audiências. Louvado seja Deus que permitiu isso na sua vida, mas tenha muito, mas muito cuidado com o que vai no silêncio do teu coração, né? E lembra que o Senhor enxerga cada detalhe, cada espacinho naquele coração. E se você olhar para você mesmo e você enxergar um pontinho ali que de alguma forma essa palavra tenha ecoado, tenha lançado luz, né? Ora ao Senhor, peça ao Senhor te dar uma nova unção, uma unção fresca, sabe? Eu vejo tanto cantor aí migrando, agora eu não canto mais gospel, agora eu só canto músicas seculares. Cara, ou sair do mundo gospel. Deixa eu te falar, cara, Deus te deu um talento, toma vergonha na cara, entendeu? Toma juízo, cara. Se arrependa, né? Porque Deus deu talento. Aqui, ó. Deus encheu com o seu espírito para adoração, um ambiente de adoração.
Se você utilizar isso para qualquer outra coisa diferente do que Deus determinou, esteja certo que Deus trará juízo. Esteja certo, esteja certa. E eu oro para que Deus alcance o máximo de número de pessoas com essa palavra do dia de hoje. E eu vou fechando aqui, porque eu tenho que voltar para o meu livro, que eu estou escrevendo um livro. E se Deus quiser, 2022 será lançado para a glória do nosso Deus e para abençoar o seu povo, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, eu convido você a deixar sua mensagem, escreve aí sua mensagem aí e compartilha com seu pastor, compartilhe com os músicos da sua igreja, compartilhe com quem você conhece que está aprendendo um instrumento que quer tocar na igreja, porque o talento dedicado para o Senhor, para a obra do Senhor, precisa conhecer Bezalel, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.